Vamos a mais uma história real. Essa história eu não recebi e-mail. É uma história que eu li lá no grupo do Facebook, eu fiquei assim encantada com a história, parece coisa de novela. E era sobre isso que eu queria falar um pouquinho com vocês. O grupo do Face tá maravilhoso, maravilhoso. Lógico, tem muitas mulheres que entram lá no grupo e não se identificam e saem, mas mesmo assim, hoje, não sei quando esse vídeo for ao ar, né, quantas mulheres tem, mas hoje a gente já passou de 4.000 mulheres lá. E tem uns 200 homens bloqueados que tentaram entrar, e aí, lógico, eu não aceito, né? No começo teve perrengue, teve briga e tal, mas eu acho que as meninas, elas ficaram tão fortes, assim, tão amigas, que elas estão... não estão permitindo, tipo, elas se impõem de uma maneira que não permite mais bate-boca. E aí tem aquelas que contam sua história, adquirem lá um pouquinho de conhecimento, conselho e acabam até saindo do grupo por algum motivo. Eu não consigo quase acompanhar, mas sempre que eu vou descendo ali no celular, que eu tô meio à toa, eu vejo alguns posts, dou algumas dicas, alguns conselhos, mas assim, pego muita coisa lá para gravar vídeo, porque a gente sempre tá aprendendo, eu tô sempre aprendendo com vocês, com as histórias de vocês. E essa história aqui me deixou assim encantada com a história, até mesmo porque era uma menina nova, ela contou a história lá de trás. Então, ela tinha 15 anos e conheceu um rapaz de 23 anos que havia se separado porque a esposa havia traído ele. E ele estava na cidade dela para estudar. E como os pais dela estavam ajudando eles, ela se aproximou dele e eles acabaram se relacionando. Ela na época estava com 15 anos e ele com 23. Eles se encontravam escondidos, né? Os pais dela não sabiam. E o tempo foi passando. E aí ela já estava com 16 anos, quase 17 anos, e ninguém desconfiava. Ela não contava para os pais, para as amigas, para ninguém. Estava completamente apaixonada por ele. Ela disse que ele foi o primeiro em tudo na vida dela e estava morrendo de amores. Imagina, uma paixão de adolescente, né? Meu primeiro amor. Só que aí ele começou a viajar, acho que para a cidade dele, e conheceu uma menina lá e começou a namorar essa menina. E ela, nossa, ficou sem chão quando ela ficou sabendo, porque ela tinha certeza que ele ia assumir ela a hora que ele terminasse a faculdade ou levar ela embora e tal. E isso não aconteceu. Ele foi embora e chegou a falar para ela que a outra namorada dele, que ele tinha assumido, ele estava namorando à distância, tinha casa. E ela não passava de uma estudante que não tinha nem entrado para a faculdade ainda. Aí ele foi embora. E ela, nossa, ela quase morreu, porque ela imaginou assim que todo esse tempo que eles passaram juntos era pra ter algo mais sério no futuro. Aí o tempo passou, passaram-se longos 19 anos. E um belo dia na empresa que ela trabalha, o chefe dela, numa reunião, apresentou o advogado novo da empresa e era ele. Só que ela nunca casou, não tem filhos, não tem namorado, nada. Ela falou que ela tentou se esconder, mas não teve jeito porque o chefe apresentou um a um. Ele tá casado com a mesma mulher, tem filhos e agora tá querendo encontrar com ela. Tipo, querendo transformar ela em amante. Aí ela falou assim, meninas, eu não sei o que eu faço, eu ainda não fui encontrar com ele. Cara, o meu conselho, né? Tipo, ela pediu conselho lá. Eu prefiro gravar vídeo pra dar conselho do que ficar respondendo lá no Facebook, porque eu detesto ficar escrevendo no celular. E nem sempre eu tenho o computador à mão ou tempo pra isso. E parece que quando eu gravo vídeo eu tô conversando direto com vocês. É diferente. Tá, enfim. As meninas responderam lá, não, você não tem que encontrar ele. Só que ela falou o seguinte, que ela queria como se fosse uma vingança, sabe? Ela queria fazer com ele o que ele fez com ela. Só que ela deixou bem claro que ela nunca esqueceu ele. Tanto que ela não casou, não teve filho. Ela guardou essa mágoa e esse amor, que ela pensa ser amor, talvez até seja, né? Não sei. Ela guardou
ela não conseguiu superar isso. E depois de 19 anos isso veio à tona, é como uma semente incubada que você começa a regar e ela vai, depois de anos, dar uma planta, sei lá. Então eu quero falar para ela o seguinte, como eu até, acho que até comentei lá, eu falei assim, você só conseguiria dar o troco a ele se você não tivesse sentindo mais nada. Então, minha amiga, minha querida, minha linda, não. Eu sei que vai ser difícil você trabalhar com ele, ele vai cair matando em cima de você, mas se você quer dar o troco para ele, saia por cima. Faça de conta que nada está acontecendo, nada. Trate como se ele fosse um estranho. Porque se você se envolver com ele, você vai se sujeitar a ser amante, você vai ter que passar por cima de tudo que ele fez com você, porque ele foi sacana. Enquanto ele estava ali com você, tinha sexo, tinha os teus pais para ajudar ele, isso para mim é ser usada. Ele te usou realmente, porque naquele momento ele precisava de você. Ou então, quando ele se formasse, ele deveria ter te levado junto. Você não acha? E eu acho que esse tipo de homem, tá certo que vocês eram novos ainda, ele era mais velho que você. Como uma menina comentou lá, antes ele era um garoto safado, agora ele é um velho safado. Você não tem que ficar com ele, você não deve ficar com ele, você não tem que se culpar por você não ter casado, não ter tido filhos. Às vezes isso não é para todo mundo. Você tinha 17 anos na época, eu lembro que você escreveu que você estava com quase 17 anos entrando para a faculdade. Passaram-se 19 anos. Você está com 36, se eu não me engano, 36 anos. Você é uma mulher nova, vai cuidar de você, vai cuidar da tua carreira, da tua profissão. Não se envolve com esse homem, porque esse tipo de relacionamento pode te desestruturar totalmente e só vai te causar sofrimento. Não tem nada daí que possa sair uma coisa boa, a não ser que aconteça como aconteceu comigo. Quando eu tive o meu primeiro namorado e tal, lógico que a gente nunca teve nada sério. Eu tinha 13 anos, ele tinha 17. E a gente era muito apaixonadinho, tava assim, descobrindo beijo, essas coisas. Na minha época, o sexo não era assim tão banalizado. E era mais ou menos nessa época aí que você também estava vivendo isso, mas não tinha acontecido nada. E a gente foi separado por um acidente de carro. Ele foi em outra cidade para me ver, porque eu havia mudado de cidade, e sofreu um acidente de carro. E daí eu lembro que não tinha celular, não tinha nada. Isso foi nossa, faz muito tempo, nos anos 80. Mais ou menos aí, eu acho que 88, 89, por aí. E eu lembro que a gente ficou junto, a gente foi no cinema, e ele não tinha carteira, nada, ele pegou o carro novo do pai dele. O pai dele tinha ido viajar, e ele pegou o carro do pai dele e foi pra minha cidade sem avisar ninguém, só que na volta ele capotou o carro. E eu não sabia de nada, não tinha como avisar, não tinha telefone, só minha vizinha tinha telefone fixo, ele tinha o telefone da minha vizinha. Aí na quinta-feira ele me ligou e falou que o pai dele estava enviando ele para uma cidade bem longe para ele estudar, que ele ia fazer faculdade de odontologia, então ele tinha que fazer cursinho para fazer vestibular. E passaram-se 8 anos, eu conheci o pai dos meus filhos, fui morar com ele, e um dia eu lembro até hoje que eu era auxiliar de ortodontia, e eu tava lá no consultório sozinha, eu peguei o telefone e liguei pra casa dos pais dele, e pedi pra falar com a irmã dele, e aí o rapaz atendeu, né, daí lógico que eu não ia perguntar se ele tava lá. E 8 anos depois do acidente, a gente nunca mais se viu, foi traumático, nunca mais, passaram-se 8 anos. E aí ele atendeu, eles eram em 3 irmãos, tinha ele, um mais velho que morava em São Paulo e a menina mais nova, uma moça. Aí eu lembro que a pessoa atendeu e eu falei assim, eu gostaria de falar com a irmã dele, né, falei o nome dela, dele falou assim, mas você não... Do que se trata? Eu falei, é que eu sou amiga dela. Ele falou, não, se você fosse amiga dela, você saberia que faz 1 ano que ela morreu. Um acidente de carro. Eu falei, nossa, sério, não acredito e tal. E daí eu falei, quem tá falando? Daí ele falou assim, é o fulano. Aí eu não conseguia falar.
Mas, gente, voltou tudo. Voltou aquela coisa, o meu coração disparou. Lembre-se, eu estava morando com o pai dos meus filhos. Mas voltou tudo, tudo, tudo. Gente, foi assim, nossa, aí começamos a nos falar. E como não existia celular na época e eu não tinha telefone em casa, eu ia, não sei se você, quem é da minha época vai lembrar, existia a Telepar aqui no Paraná, era Telepar, que era um lugar onde tinha várias cabines, assim, com telefone fixo, e aí você ia lá e pagava por minuto que você usava, era muito legal. E não era legal, não era ruim, hoje é bom que a gente tem celular, né? E eu comecei a ficar estranha com o pai dos meus filhos, porque, putz, eu não conseguia nem chegar perto dele, eu queria saber de me encontrar. Só que ele morava a uns 700 quilômetros de distância. Ele estava... faltava um ano para ele terminar a faculdade de odontologia e ele morava em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Só que eu sempre falo para vocês, eu sou contra a traição. Eu cheguei e abri o jogo pro pai dos meus filhos. Eu falei, olha, você sabe de toda a minha história, você sabe o que aconteceu, a gente se separou assim... E eu tô falando com ele, eu não quero esconder, eu quero me encontrar com ele. Se você aceitar que eu vá lá, me encontrar com ele, resolver isso e ter certeza do que eu quero pra minha vida, ter certeza de que aquilo realmente acabou e tal, se você permitir, vai ser legal. Senão, eu vou me separar, eu vou de qualquer jeito, mas eu quero dividir isso com você e quero saber se você vai entender isso. E aí ele falou assim, eu quero que você vá e enterre esse passado e tudo isso, ou você fica lá. E eu fui, pense, quase 16 horas em um ônibus e fui. Daí cheguei lá, tudo, a gente ficou junto, mas não era a mesma pessoa, não era aquele menino de 17 anos que eu conheci. Era um homem adulto, com outro jeito de falar. Gente, foi uma decepção assim terrível pra mim. Não era a pessoa que eu esperava encontrar. E eu não via a hora de voltar para minha casa, para o meu marido. E então, o pai dos meus filhos, né, ele foi uma pessoa muito madura, muito equilibrada. Por isso que eu falo, às vezes vocês julgam as pessoas, vocês têm ciúmes, vocês terminam relacionamentos porque viu uma mensagem de alguém no celular do cara. Converse com as pessoas, é muito importante. Então, que nem a nossa amiga aqui da mensagem, às vezes você tá olhando para ele e lembrando daquele garoto. Quem sabe você vai ficar com ele e vai ver que, putz, não é mais aquela pessoa. Quem sabe a convivência com ele também você vai ver que é outra pessoa no lugar. Não é mais aquele seu primeiro namorado que te deu o primeiro beijo, não é. Então, às vezes, sair com a pessoa seria uma coisa assim que você precisasse fazer para enterrar o passado. Mas no seu caso eu acredito que vai ser enrosco sim, porque se você já está convivendo com ele, acho que 3 meses, né, que você falou que vocês já estão convivendo e você não quer sair com ele, eu acho que você tem que pôr um ponto final, falar para ele que não e acabou, porque normalmente isso traz muito sofrimento. Eu sempre falo que as escolhas são de vocês, você escolhe o que vocês plantam. Então, se você já tá entrando em um relacionamento sabendo que o cara é casado, sabendo que ele já aprontou com você, ele não mudou não, ele é a mesma pessoa e ele quer se aproveitar da situação, quer fazer um remember contigo e não tem nada a te oferecer, não. Ah, bom, se fosse, né, seria maravilhoso se ele chegasse, te desse um beijo e falasse, eu senti sua falta, eu me arrependo, eu quero ficar com você. E fosse lá, aí você fala pra ele, né, então termine teu relacionamento pra ficar comigo. Seria legal, mas ninguém quer isso, ninguém quer destruir um casamento, ninguém vai viver também de ilusão, de esperança, de promessas. E era isso que eu queria dividir com vocês nesse vídeo e falar um pouquinho sobre o grupo lá, quem quiser entrar, quem quiser dividir. Eu só quero pedir uma coisa pra vocês, meninas, prestem muita atenção no que vocês postam. Eu aconselho, quem quer contar realmente uma história assim de relacionamento extraconjugal, algo muito pessoal, faz isso através de um fake, tá? Como tem muitas meninas que fazem. Coloca, inventa outro nome, dê outros nomes para as pessoas, porque pode ter ali sim gente que te conhece,
e aí vai complicar um pouquinho. As meninas que dão conselho, que ajudam, elas têm o Face delas mesmas, elas não estão ali para se expor, elas estão ali para ajudar. Tem o lado das que ajudam e o lado das que querem ser ajudadas. E eu contei um pedacinho para vocês do meu primeiro amor, como foi, como a gente se separou abruptamente, né? E como eu me enganei achando que após 8 anos aquilo ainda estaria dentro de mim. Não era a mesma coisa, tá bom? Então é isso, mais um vídeo, né, de uma história real que eu queria dividir com vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Ah, não esquece de curtir!